Olá, saudações a todos. Na aula de hoje nós vamos abordar, não é precisamente uma teoria crítica, né, mas é uma escola, né, uma grande escola metodológica, que de um certo modo vai orientar uma série de teorias criadas né, a partir, né, das ideias defendidas por essa escola. Trata-se da literatura comparada. Bom, o nome literatura comparada é recorrente na academia. Existe uma série de programas de pós-graduação, né, com esse título. A UFRN, a USP, a UFMG tem programas de literatura comparada, né, de pós-graduação. O maior congresso, né, da área de letras realizado no Brasil é organizado pela uma associação de literatura comparada, né, que é a Abralic, Associação Brasileira de Literatura Comparada. Então, é um termo que é muito recorrente, né, na academia, mas ainda muito impreciso, né, tanto pela própria natureza da disciplina, mas sobretudo pela falta de conhecimento das pessoas, né? Ora, uh, como eu venho falando desde o início da apresentação das nossas teorias críticas, o nome é muito significativo, porque de um certo modo ele sintetiza né, a natureza, as ideias centrais daquilo que se pretende abordar com cada corrente. Né? Então, formalismo estuda a forma, estruturalismo as estruturas e por aí vai. Então, se você tem, né, uma grande, né, tendência crítica chamada literatura comparada, é óbvio que esses dois nomes que compõem o título vai dar um direcionamento muito forte, né, para a definição, né, do que seja a coisa. E aí é a grande qualidade, mas também é o grande defeito, porque a literatura comparada, na verdade, é muito antiga. É, é muito difícil, mas também improdutivo a gente procurar as origens, né, as primeiras manifestações de literatura comparada, mas se sabe que ela é feita desde épocas muito e muito remotas, né? Então é óbvio, com uma tradição tão ampla de séculos e séculos, de milênios, né, para falar a verdade, que o conceito foi sendo alterado ao longo do tempo, né? E é natural que épocas distintas apresentem configurações igualmente diferenciadas, né? Bom, mas a verdade é que o nome literatura comparada, né, a princípio, faz pensar que se trata de um estudo, obviamente, que trata de comparação, né? O grande problema é que as pessoas pensam que fazer literatura comparada é simplesmente você justapor duas obras quaisquer, né? Normalmente você encontra um elemento ali mediador e a partir daí tenta estabelecer algum tipo de comparação entre as obras. Por exemplo, A Morte, em Ferreira Goulart e João Cabral de Melo Neto, O Amor, por Cecília Meirelles e Clarice Lispector, A Natureza, em Cláudio Manuel da Costa e em Manuel de Barros, e por aí vai, né? Bom, eu posso adiantar que esse tipo de estudo é o menos recorrente ou o menos produtivo que se faz hoje e o menos interessante, né, de todos eles, né? Mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. O que é importante nesse momento, o nome comparação, evidentemente, ele é fundamental, né? A comparação é um procedimento integrante da estrutura do pensamento humano. Todo ser humano, desde criança, para apreender, né, os conceitos, as coisas do mundo, ele se lança a fazer comparação, né? Se a gente for pensar, toda a estrutura do pensamento humano, ela é meio que articulada em torno de comparações, né? Primeiro se faz a comparação e a partir disso faz distinções, agrupamentos, classificações e por aí vai, né? Então, para chegar, por exemplo, ao grupo de mamíferos, né, na biologia, foi preciso uma ampla comparação numa gama muito grande de animais, né, até chegar ao ponto de você determinar este grupo tem características em comum, né? E eu citei a biologia, mas em toda a área do conhecimento, a comparação é um método
não sei se dominante, mas enfaticamente presente, né? E aí eu tenho uma citação né, são três autores que têm um importante livro sobre literatura comparada. Dizem eles: comparar estruturas ou fenômenos análogos destacados sob certos aspectos do conjunto ou do grupo aos quais pertencem, para pôr em evidências caracteres comuns e deles tirar leis, né? Este é um esforço antigo, né? A gente sempre fez isso, né? Então a gente vai meio que agrupando elementos com características incomuns e a partir do momento em que esses grupos são formados, leis, estruturas, arquétipos gerais são gerados, né, a partir desse trabalho. Então, a literatura comparada é um pouco disso também, né? Ou seja, os conhecimentos advindos dessa área vêm desse processo de seleção, agrupamento e comparação entre obras, né? Comparar a literatura não é fazer literatura comparada, que eu tinha falado um pouco antes, né? Foi necessário a estruturação de todo um panorama sócio-histórico-cultural para que a disciplina se firmasse como um campo de saber, né? Então é preciso ter muito cuidado, né? Como toda a corrente crítica que a gente viu aqui, não é só você, digamos assim, adentrar no cerne da disciplina que você necessariamente está fazendo uma leitura dentro dos critérios daquela corrente crítica. Por exemplo, não é só você analisar a forma que diz que você está fazendo uma análise formalista, né? Lembrem-se que a neocrítica faz uma leitura muito forte da forma literária, né? E como outras correntes também. Então, só a forma por si só não diz se você está fazendo análise formalista, neocrítica ou, né, enfim, de qualquer natureza. Eu costumo muito falar isso para os meus alunos. O Antônio Cândido recorreu muito à análise de estruturas, mas a gente não pode dizer que ele é um estruturalista, né, no sentido nato da palavra, né? Ele faz uma análise estrutural, mas não necessariamente é um estruturalista. Então, a mesma coisa, comparar literaturas não significa que você esteja fazendo literatura comparada. Com esses muitos séculos de desenvolvimento e de pensamento sobre, né, sobre este fenômeno, é óbvio que existe um panorama metodológico muito firme sobre o qual o aluno vai precisar, né, o aluno, o analista, vai precisar recorrer para fazer uma análise dentro dos princípios da literatura comparada. Bom, mas para entender o que eu estou falando, é preciso a gente fazer um breve histórico, né? Claro, nós tivemos uma série de fases, né, da literatura comparada, a cada pequeno ponto discutido, a cada interrogação que a metodologia, né, oferece, um conhecimento vai sendo acumulado aí, né, dentro dessa trajetória. Mas a gente pode destacar pelo menos três grandes momentos, né, dessa série de fases. Três deles são muito importantes, né? A primeira, que é o que a gente chama fase dos estudos da influência, e é a que é muito determinante ainda hoje em relação ao nome da disciplina, né? Literatura comparada. Bom, a literatura comparada, ela surge basicamente dessa necessidade de explicar a formação das literaturas romanas a partir de um arquétipo grego, né? Não só a literatura, e aí a gente, claro, eu estou falando de séculos atrás, né? Então a literatura ela tinha um meio, né, de articulação muito oralizado ainda, muito ligado à performance, à oralidade, etc. Tal, né? Então, ou seja, dentro dessa conjuntura entra também a formação mítica, né? Então, todos nós sabemos que o panorama mítico dos romanos é uma cópia adaptada do panorama grego, né? E chegou um momento que isso ficou visível na antiguidade, né? E começaram a fazer estudos, né? Comparando em que medida os romanos aproveitavam, né? Aqueles temas, estruturas, formas gregas, e a partir daí rearticulava, né, a sua própria construção intelectual, cultural, né? Então é isso que a gente chama de fase da influência, né, das influências. Ou seja, a primeira fase da literatura comparada, ela buscava um pouco saber qual é a influência de uma literatura sobre outra, né? Então você tem realmente duas obras, né, mas com esse princípio anterior, né? Eu quero saber como é que a obra A influenciou na criação da obra B.
A segunda fase, ela coincide um pouco, se a primeira, né, ela coincide com a antiguidade clássica, a segunda ela coincide um pouco com o romantismo, né? É a fase da explicação das origens. Ora, o romantismo é um período marcado por um alto grau de subjetividade, por um sentimento nacionalista muito forte, né? Por um patriotismo em alguns países, né? Então é natural esse interesse em saber de onde vêm as literaturas e, mais importante ainda, como é que a literatura de um determinado país ela é capaz de gerar subsídios, substratos, né, que podem ser aproveitados e adaptados por por outros países, outras nações. Né? Então, os estudos de literatura comparada nesse momento dão uma grinada e a comparação, ela, claro, ela continua sendo uma busca do mapeamento das influências, mas agora não tão livre, né, como se fazia na Antiguidade Clássica, agora com um fim específico, que é tentar encontrar a origem da coisa e automaticamente, uma vez descoberta essa origem, haveria uma espécie de supervalorização, do ponto da Gênese. Né? Então, é uma fase da literatura que a literatura comparada adquiriu um caráter muito normativo, né, prescritivo em alguns momentos, e, acima de tudo, preconceituoso, né, porque esse tipo de julgamento pressupõe que uma literatura é melhor do que outra, de que uma literatura influencia a outra e as outras são influenciadas, e nesse julgamento, normalmente essas últimas eram vistas com maus olhos, né? E por aí vai. Então, a grande diferença enquanto na primeira fase não havia muito essa questão de ponderação, né, buscava-se as influências, mas era num sentido quase que igualitário, né? Em que sentido eu me aproprio de uma outra cultura para formar, né, aspectos da minha, mas não tinha muito valor judicativo, né, nesse processo. Na segunda fase tem, né, a ponto de determinar aquilo como origem, né, quase que uma certificação. Né. Isso aconteceu muito, isso coincide com o quadro francês também, né, da academia. Né. Então, a França, né, historicamente, sempre não sei se disponibilizou, né, mas enfim, criou estruturas literárias, né, e o mundo meio que foi copiando modos de narrar, modos de compor personagem, enfim, né, só lembrar de nomes como Balzac, Zola, Flaubert, Maupassant, né, são autores que de um certo modo criaram um tipo de discurso, um tipo de narrativa, um tipo de configuração poética e por aí vai. Então essa fase tenta meio que mapear essas correlações, né, nas literaturas do mundo e encontrar a sua origem e a valorização dessa origem, evidentemente. Bom, a última fase corresponde às últimas décadas, né, desenvolvimento do século XX até o século XXI. É o que a gente chama da fase dos estudos relacionais. Né. Até então, a ideia de aproximar dois textos era muito evidente. Né? Então, literatura comparada era sempre um estudo de dois textos literários, né? Seja qual for o motivo, né, que você queira fazer essa aproximação. Nessa última fase, a coisa salta um pouco da estética e vai para a metacrítica, digamos assim. Vai para o processo metodológico propriamente dito. De modo que a gente pode entender hoje como literatura comparada, não a comparação entre textos literários, né, mas a relação que a teoria da literatura mantém com outras áreas do conhecimento, né, ou como determinados códigos da literatura mantêm uma relação com outros tipos de códigos. Né. E aí surge um tipo de análise muito mais abrangente, porque você está incorporando saberes, né, de outros universos, mas sempre buscando conjugar. Né? Essa é uma fase muito interessante, porque você cria uma expansão. Né? Evidentemente, a literatura fala do mundo. Né? A literatura cria ideias. Né? Apesar de ter uma estrutura própria, apesar de ter uma linguagem própria e um universo, né, muito particular, mas ela depende sobremaneira do mundo para existir. Né? E até então essas relações com elementos externos
não eram bem aproveitadas, né? Então era uma leitura muito humanista, muito presa à materialidade, né? Ao tecido textual e estrutural da obra, né? Então essa fase nos permite né, cobrir um campo mais abrangente, né? Então isso é muito interessante, né? Porque de fato a matéria do mundo pertence à literatura, mas é muito perigoso, porque ao invés de fazer uma crítica integradora, essa abertura permitiu que alguns críticos, né, perdessem de vista o principal objeto, né, desse estudo, que é o texto literário, né? Então é muito comum a gente pede, sei lá, para fazer uma análise social, né, de um texto literário, e aí o indivíduo às vezes fala muito mais da sociedade do que da literatura propriamente dita. E quando a literatura aparece, normalmente é como uma exemplificação, né? Para explicar dados sociais, né? Então, esse é um cuidado que deve se ter para não cometer, né? E buscar sempre integrar, né, dado externo, dados os vindos de outras áreas do conhecimento para a nossa própria área do conhecimento. Bom, com o surgimento da escola americana, né, que foi muito importante nessa reviravolta, nessa rearticulação, né, de objetos e métodos, a literatura comparada expande mais uma vez o seu domínio teórico-metodológico e, com isso, passa a abarcar as dimensões sociais, históricas, culturais e humanas. Tem um livro, né, bem recorrente nos cursos de graduação, sobretudo, na disciplina de teoria literária, que é um livro do René Willich e Austin Warren, né, que se chama Teoria da Literatura e Metodologia dos Estudos Literários. Se vocês pegarem esse livro, perceberem, lá na parte mais ou menos no meio para o fim, existe o René Willich, né, alguns chamam Willich, né, mas ele não é inglês, não é americano, apesar de pertencer à Universidade Americana, então seria Willich, né, ele é um dos grandes nomes, né, dessa escola americana, dessa nova cara da literatura comparada, né? Então o livro, né, deles, ele é criado muito guiado pelos princípios né, dessa corrente. Então tem um determinado momento que ele vai que aparece assim, as relações da teoria literária com outras áreas. Então tem um capítulo que é literatura e sociedade, literatura e psicanálise, literatura e direito e por aí vai. Então, ó, essa é exatamente o que a gente entende hoje por literatura comparada, é estudar o texto literário, utilizando a teoria literária em, né, diálogo, acho que é a palavra-chave, com teorias advindas de outras áreas do conhecimento. Por isso essas relações. Então são comuns, por exemplo, dentro desse escopo, estudos de literatura e sociedade, literatura e história, literatura e geografia, literatura e psicanálise, literatura e outras artes, literatura e direito, e por aí vai, né? Então qualquer estudo que você queira fazer em que essas duas áreas estão em equivalência e que o texto literário seja o objeto principal de investigação, você está fazendo uma análise a partir dos princípios da literatura comparada. Por que eu resolvi fazer essa introdução antes das escolas que nós vamos ver ainda? Porque todas elas estão dentro desse escopo maior da literatura comparada. A gente vai ver crítica marxista daqui a pouco, que nada mais é do que a conjunção da teoria literária com teorias sociais, históricas e políticas, né? Os estudos culturais, a mesma coisa, né? A teoria literária com teorias culturais, né? Com teorias das ciências políticas também. Uma outra escola que a gente vai ver que é a ecocrítica, né? Que é o diálogo da teoria literária com a biologia, a ecologia e por aí vai. Bom, tudo isso é possível graças a uma coisa que acompanha o homem, né, há décadas, que é a necessidade do intercâmbio de ideias e do intercâmbio literário, né? Conhecer o mundo através dos livros é uma grande aventura e sempre foi um desejo do homem, né? Então, é quase que uma coisa lógica. Se eu migro, né, se eu trago um livro que é uma espécie de repositório de ideias, de sensações, né, de cultura,
e levo para uma outra nação, né, de culturas, ideias e configuração estrutural muito diferente daquela primeira, você está promovendo aí um intercâmbio, né? Você está fazendo aí uma relação entre coisas diferentes, né? E é esse intercâmbio que nos permite a comparação inicial, né? Então, quantas vezes a gente já pegou um livro, uma obra, e você fica, nossa, mas será que mesmo nesse tipo de sociedade é possível viver dessa forma? Né? Será que eu agiria da mesma forma que esse personagem está agindo nesse momento histórico? Né? Então a gente nem percebe, mas sempre que quando nós lemos um livro, sobretudo quando ele vem de uma cultura, de uma época muito distante, o nosso cérebro começa a estabelecer paralelos com o mundo que nos é particular, né, que nos é conhecido. Né? Então, o homem e seus testemunhos, né, isso é uma coisa fundamental que vem desde os antigos navegantes, né, todo mundo tinha feitos a contar. Né? Lembra que na antiguidade clássica, né, que você tem uma sociedade muito estratificada, né, cada um com seu lugar, a figura do bardo era de suma importância, né? Aquele contador de história, guardião da memória cultural de um povo e que tinha o papel de repassar esse conteúdo para outro. Né? Então, o trâmite de ideias e de conhecimento através de viagens realizadas por mercadores, piratas, andarilhos, etc. Né? Isso é um dado estruturante da nossa sociedade. Né? Quando nós fazemos uma viagem, né, sei lá, pode ser até um local muito perto, mas que não, de um certo modo, não compartilham né, do nosso local primário, a primeira coisa que a gente faz quando volta é contar histórias. Né? O que é que eu vi de diferente? Né? Então isso está na vida. Né? Então é óbvio, é natural que com a literatura aconteceria a mesma coisa. Né? É importante também aí o papel exercido pela coletividade, né? Quando a literatura e o mundo se conjugam. Né? Então é mais ou menos a tese do Walter Benjamin sobre o narrador. Né? O narrador foi criado para intercambiar conhecimento, ideias. Né? Então é a figura, né, é o elemento estrutural da literatura que permite com que uma experiência de vida não morra, né? Ela é passada para outra. Esse é o grande papel da literatura. Né? Intercambiar experiências. Né? Fazer com que eu, ao ler um texto, viva coisas que por estar num ponto específico do mapa, em numa época específica, né, da cronologia, eu não posso viver. Né? Eu gostaria muito de viver, por exemplo, as aventuras marítimas na época do Renascimento, por exemplo. Não posso, porque esse tipo de coisa já não existe mais, e se existisse não teria o mesmo sentido daquela época. Mas um livro que trata desse assunto me permite revivenciar esse tipo de coisa. Né? Então o intercâmbio de ideias é um elemento de comparação. Né? É um mundo descrito pelo livro que se conjuga ao mundo meu particular. Né? Então imagine isso, e aqui eu estou falando só na relação texto-leitor, imagina isso na relação com muitas obras, né? com outros textos. Né? Então, sei lá, já que eu falei do tema da navegação, imagine uma obra do século XV falando sobre navegação para uma obra do século XXI. Né? E aí você estabelece critérios, enfim, parâmetros de comparação, divergência, etc. A importância dada ao conhecimento das línguas, que eram consideradas a materialização da cultura e da sociedade que as ancoram. Isso é muito interessante, né? A língua, ela é o extrato maior da nossa cultura, né? Às vezes a gente não percebe, mas o modo como as línguas são criadas, são articuladas, ela diz muito do que nós próprios somos, né? Pegar um exemplo simples agora, né? Que ninguém para pensar, né? A palavra obrigado, né? Você pega em italiano, por exemplo, é grazie, né? Alguma coisa, alguém te dá alguma coisa e você responde graças, né? Que é uma palavra quase de apelo divino, né? Ou seja, eu quero que você seja gratificada por estar me dando isso, né? Eu estou muito agradecido, né? A mesma coisa em espanhol, né? Graças, né? Em português nós temos obrigado, né? Então, ou seja, é quase que uma obrigação, né? Em alemão existe danke, né? Que é como se fosse é quase que um agradecer, mas não é um agradecer, é merecido, né? Uma coisa mais ou menos assim, né? Ou então o por favor, né? Os alemães dizem alguma coisa para dizer por favor, bitte, né? Traga-me um copo d'água,
bitte, né? Bring mir Wasser, né? Bring mir Wasser, bitte, né? Bitte significa peço, bitten é pedir, né? Então, né, como diz, peço é uma coisa muito formal, muito fria, né? A gente diz por favor, né? É como se fosse um favor que o outro tem para comigo. Enfim, né, são só exemplos rápidos para mostrar que a língua ela materializa muito do que nós somos, né, da nossa personalidade, do que pensamos e por aí vai, né? Então, essa ideia do intercâmbio literário é importante também no sentido de divulgação dessa língua. Porque quando você divulga uma língua, você está divulgando também a cultura de um povo, o modo como uma sociedade se organiza, né? Para quem sabe ler russo, por exemplo, vocês vão perceber que a leitura do Dostoiévski em russo ela é muito diferente com essa nova versão, com as últimas traduções, né, organizadas pelo Boris Schneiderman aqui no Brasil, né, esse impasse diminuiu um pouco, né, porque foi uma tradução feita a partir de muito estudo, de muito zelo, né, e o Boris realmente é um grande especialista na área. Mas até um tempo antes desse trabalho, o Brasil, né, tinha obras em português de Dostoiévski a partir da tradução francesa, né? Então é uma tradução da tradução. E é muito diferente o modo de composição, né, de uma e de outra, né? Então quem lesse o Dostoiévski em russo, vocês iam encontrar um outro escritor, parecia que nada tinha a ver, porque nesse processo de tradução de língua, né, perdeu-se muito, né, do tom original, que é passado através do ritmo, né, de uma composição lexical, de uma estrutura frasal né, que cada língua tem, né? Bom, a descoberta e aí eu estou falando em tradução por quê? Porque a descoberta da tradução como objeto para a literatura comparada, óbvio, né? A tradução é um trabalho de comparação. Você está analisando um texto original e está mostrando como é que eu devo apresentar esse texto na minha língua, né? Para pessoas que não têm acesso a essa outra língua. As adaptações, como uma forma de acomodar a cultura alheia, né, é uma das palavras-chave no processo né, no estudo da literatura comparada, né, adaptação. As adaptações são um processo comparativo também, né, significa como é que eu apresento uma obra, agora não só na língua, né, mas na escolha estrutural, formal, né, de uma outra cultura para a minha cultura, né. Uma coisa muito comum, por exemplo, é a adaptação de obras, né? Não gosto muito dessa classificação, mas previamente destinadas a adultos, né? Elas são adaptadas para o público infantil. Eu já vi isso com Iracema, com Dom Casmurro, já vi isso com a obra A Divina Comédia do Dante, né? E, enfim, uma série de outras, né? Peças do Shakespeare, né? Então são pesadas, são densas, com uma linguagem muito difícil de ser entendida, e aí a coisa é meio que adaptada né, de forma mais leve, descontraída, e numa linguagem mais condizente para o público infantil, né? Então, existem vários tipos de adaptações, né? De cultura para cultura, de tempo para tempo, de idade, e aí por aí vai, né? Imagem e psicologia dos povos, né? Esse é um grande interesse também nesse intercâmbio literário, né? Todo mundo tem um certo gosto pelo exotismo, né? Pelo diferente, né? Pelo que é novo, né? Então, exotismo, conceitos, né? E, claro, uma desvantagem é que a gente acaba sempre imprimindo muito da nossa própria visão de mundo para a visão do outro que ainda desconhecemos, e aí isso gera uma série de preconceitos, né? Então é uma apresentação geral para mostrar que a literatura comparada está muito pautada, né? Pautada nesse cenário primeiro, que era do intercâmbio de ideias através do texto literário, né? A vontade de disseminar a própria língua de um país, o interesse de conhecer a cultura do outro, né, em divulgar ideias, chamar outros interlocutores, né, para ver se reforça ou se refuta, né, determinados modos de se conceber, né, os fenômenos da vida e por aí vai, né? Então a literatura comparada se nutriu muito desse panorama de intercâmbio. Bom, a verdade é que acabou se criando alguns conceitos que são fundamentais e que normalmente os comparatistas, né, recorrem, né, nas suas análises. São eles o de influência, né, que é resultante do contato entre obras distintas, né, a gente já falou bem, a imitação oriundo do próprio processo de representação, né,
né? Toda obra toda obra literária, né? Toda obra artística, no fundo, ela é susceptível a uma análise de literatura comparada, porque todas elas são resultados de processos miméticos, né? Ou seja, ela é uma visão específica do mundo ou do sujeito, né? Então, aí você pode mediar, né, o processo de representação. O próprio estudo do processo de representação já é um pouco de natureza comparatista, né? E originalidade, que é a manipulação específica da matéria textual, né? Então, às vezes é muito interessante, você pode até estudar a influência de uma obra, né? Mas tomar o cuidado para não ficar naquela coisa, né, de mão única, né? Fulano fazia assim, aí ciclano faz desse jeito, né? Mas seria interessante ver como é que a obra que é gerada, né, a nova obra, ela apresenta um grau de originalidade em relação à primeira, né? Que são os estudos mais interessantes, né, para falar a verdade, nessas últimas décadas aí da literatura comparada, né? E a intertextualidade é o principal deles, né? Que é a presença do outro no processo formativo e rede comunicativa entre variadas linguagens, né? Então, a literatura contemporânea, sobretudo, ela é muito calcada em intertextualidade, né? Com mitos, com grandes narrativas do passado, com outros textos, né, sejam recentes ou não. Por exemplo, o texto bíblico é muito aproveitado em uma série de narrativas, né? Por exemplo, a crítica já apontou isso várias vezes, né? Os dois irmãos do Milton Ratum, que seria uma espécie de releitura contemporânea, né, de Caim e Abel, né? O próprio Caim, do Saramago, né, é uma releitura, ou então o Evangelho segundo Jesus Cristo, né, uma releitura, né, temática, formal, estrutural, dos evangelhos da Bíblia, claro, de uma forma muito contemporânea, muito provocativa sempre, né? Então, intertextualidade é a palavra-chave para a literatura contemporânea. Isso faz com que esse tipo de literatura seja um objeto muito preciso para a literatura comparada, né? Então ele já tem aí um objeto em potencialidade, porque a intertextualidade, que é um dos grandes interesses da literatura comparada, já é um fundamento base para a literatura do nosso tempo, né? E acontece também algum interesse na recepção, que é a reconstrução do horizonte de expectativa ou dos efeitos de presença, né? Como uma forma de releitura da matéria literária, né? Que era o que eu estava falando lá anteriormente, quando mencionava, né, o trâmite de ideias, né? Se eu tenho uma obra do século XII, por exemplo, né, eu não vou conseguir, sob hipótese alguma, ler essa obra com a cabeça, os conceitos e as ideias do século XII, né? Porque eu não sou um sujeito do século XII. E ainda que eu fosse um perito em século XII e tentasse me despir de toda a minha formação como sujeito histórico, né, marcado, etc., tal, eu não conseguiria, né, por essa coisa simples, né? Eu vi o processo de transmutação dos tempos e eu tenho a consciência de que eu estou me desnudando das minhas habilidades para tentar me aproximar ao máximo, né, daquela configuração do século XII. Isso é impossível, então, né? Ou seja, a leitura de uma obra é sempre um choque, uma comparação entre o mundo que está sendo descrito da obra, que ele é datado, ele é culturalmente marcado, né, para o nosso próprio mundo, né? Então, há estudos de literatura comparada que buscam, né, entender essa relação de recepção, né? O que é que envolve, né? O que é que está em jogo no processo de leitura, né? Nesse confronto entre o mundo apresentado pelo escritor e o mundo que o leitor previamente, né, traz consigo. Bom, eu coloquei aqui em poucas palavras, né, alguns elementos ligados a métodos, né? O comparatista deve analisar a relação íntima que a palavra mantém com a ideia, né? Essa ideia da ideia, ela foi muito recorrente no início do século XX até meados do século XX, mais ou menos, porque ela é uma briga, né? Com a abertura do campo epistemológico, a literatura comparada correu o risco de perder de vista o próprio texto, né? E vocês vão encontrar muita análise em que o indivíduo se propõe a analisar, sei lá, a relação
Eu vejo isso muito nas apresentações de trabalhos na pós-graduação. No doutorado nem tanto, mas no mestrado, né? Então a pessoa resolve estudar um determinado texto através dos princípios da psicanálise. E ele fica tão encantado com a psicanálise que de repente o trabalho tem muito mais teses e teorias psicanalíticas do que a análise literária propriamente dita, né? Ou seja, é uma discussão muito mais das ideias do que das estruturas, né, da matéria, do tecido textual, né, propriamente dito, né? E o que é pior, usando o texto literário como mero exemplo, sabe? Como um mero pretexto para falar sobre as ideias psicanalistas, né? Bom, eu falei nesse porque é muito recorrente, né? Mas pode ser em qualquer outra área, né? Então esse é um cuidado que o analista precisa ter, em manter essa relação íntima entre a ideia, né? Porque no fim das contas o método comparativo nessa nova perspectiva é uma discussão de ideias, mas a palavra, ou seja, entre o texto e o mundo, né? Embora se configure como objeto autônomo, a arte não se gera por conta própria, né? Ou seja, ela depende do mundo, da ideia, de uma cultura, etc. Tal. Então isso justifica um pouco esse trabalho comparatista, porque a crítica que se faz é normalmente essa possibilidade de fuga, né, do terreno da arte. Mas se o analista souber mediar bem as duas coisas, né, as leituras são sempre muito interessantes. A literatura comparada se compraz em efetuar agrupamentos por temas, numa clara tentativa de conduzir o trabalho de investigação para além das fronteiras linguísticas e formais. De um certo modo, Se vocês virem, por exemplo, as chamadas do evento, né, do Congresso Internacional da Abralic, né, que é a Associação Brasileira de Literatura Contemporânea, vocês vão ver que todos eles são temáticos, né? Recursos de temporalidades na literatura contemporânea, a presença da mulher negra, né, nas literaturas caribenhas, história, não sei o quê, e assim por aí vai. Tem tudo, morte, dor, né? Todos eles muito temáticos, né? O nosso grupo de pesquisa mantém um simpósio regular na Abralic, que é exatamente espaço e literatura, né? Então você tem lá um elemento temático norteador. Claro, a nossa perspectiva é sempre muito estrutural, né? É sempre muito tratando o espaço como elemento estruturante mesmo da literatura, né? Mas ainda assim, ela parte, né, de um dado temático. E essa é uma crítica que se faz com muita recorrência, porque se o analista não tiver cuidado, ele esquece o texto e fica só no tema. E isso é um perigo que vai literalmente gerar a morte da análise, né? O estudo dos mitos é uma coisa muito recorrente nesse campo da literatura comparada. Por quê? Porque o mito original nada tem de estático e unívoco. Ele é antes uma massa de significados virtuais, né? Os mitos, eles são reatualizados, eles são revividos, né? Quem gosta de cinema, esse cinema mesmo de Hollywood, né, de super-heróis, está muito em voga aí, né? Os filmes da Marvel e por aí vai. Na sua grande maioria, eles são uma releitura mítica, né? De mitos clássicos mesmo, da antiguidade greco-latina, de mitos medievais, de mitos da mitologia... esqueci o nome agora enfim, de várias, né? De toda a ordem que vocês puderem imaginar. A mitologia celta que eu ia falar, né? Então, se é muito recorrente no processo de criação literária, é óbvio que a literatura comparada, né, está atenta a esses elementos e privilegia nas suas análises também essa reconfiguração mítica. Na verdade, é um estudo bastante interessante. A gente nem percebe, mas no fim das contas, as narrativas elas estão reescrevendo, né, determinados mitos, e aí justifica mais ainda a coisa, a ideia do mito fundador, né, esses fortes arquétipos que são construídos e vão emoldurando a nossa vida, né. O tema não é algo externo à obra. Esse é um cuidado que a gente precisa ter para não incorrer em erro, né? Porque, tudo bem, a gente vai analisar tema, né, porque a literatura não fala sobre si própria somente, ela fala do mundo também.
Então, uma análise temática é indispensável, mas se a gente encarar o tema como elemento interno à própria obra, então esse perigo de se perder e de deixar de lado o texto literário, ele praticamente é anulado, né? Ele não existe senão a partir do momento em que se exprime. O tema é também linguagem e expressão individual, né? E é por isso que obras... Vocês podem fazer um teste. Os temas das obras literárias, já dizia o Compagnon, né? Os temas na literatura são sempre os mesmos, né? O modo de se falar desse tema é que é diferente e aí a obra fica com caráter inovador. Vocês podem fazer... Né? Imagina só, o tema do adultério, né? Não existe nada de excepcional, de novo no tema, né? Esse tema existe desde as mais remotas escrituras clássicas, né? Vocês vão encontrar nas Mil e Uma Noites, nas epopeias antigas, enfim, né? Quando Dom Casmurro foi publicado ali no século XIX, ele tem um ar de novidade, um frescor muito grande, né? E todo mundo atribuía, né, ao tema, né? Nossa, é um tema muito inovador. Não era. O tema ele é antiquíssimo, né? E ainda mais se hoje, né, um autor for falar sobre traição, né? Aí sim é que esse tema é mais antigo. Mas por que a obra do Machado é tão excepcional? Porque o modo como ele estruturou a narrativa, como ele organizou os elementos, né, que compõem o texto literário, e sobretudo com a linguagem, né, utilizada pelo autor, é que torna essa obra absolutamente magnífica e original. Bom, deixa eu ver aqui. Para a gente ficar com uma definição, porque realmente a escola modificou tanto, né, foram tantos acréscimos, né, ao longo desses séculos e séculos e séculos de estudos, que fica difícil você ter uma definição muito precisa de literatura comparada. Eu escolhi duas aqui, né? A literatura comparada é a arte metódica pela pesquisa de vínculos, de analogia, de parentesco e de influências. Então é a arte metódica de aproximar a literatura dos outros domínios da expressão ou do conhecimento. Eu acho que isso é o fundamental, né? A partir do momento em que você aproxima a literatura de outros domínios do conhecimento, né, você está fazendo literatura comparada. Ou, para sermos mais precisos, de aproximar os fatos e os textos literários em si, distantes ou não no tempo e no espaço, com a condição de que pertençam a várias línguas, culturas, né, façam elas parte de uma mesma tradição a fim de melhor descrevê-las, compreendê-los e apreciá-los, né? Então, é um diálogo, né? Qualquer diálogo entre diferenças, né? Você está ali com um objeto susceptível a uma análise dentro dos parâmetros da literatura comparada. E os mesmos autores trazem uma outra definição, um pouco mais à frente do seu livro, né? Diz assim, literatura comparada é a descrição analítica, a comparação metódica e diferencial, interpretação sintética dos fenômenos literários interlinguísticos ou interculturais, pela crítica e pela filosofia, a fim de melhor compreender a literatura como uma função específica do espírito humano, né? Então veja aí que a literatura está sempre relacionada a alguma coisa. Olha só quantas vezes aparece a palavra inter, né? Interpretação, interlinguística, intercultural, né? E aí a literatura como uma função específica do espírito humano, né? Então eles desvinculam um pouco a literatura só do universo textual, né? Mas está ligado a uma mentalidade, né, que é criada a partir de um processo histórico, político, social, cultural e por aí vai, né? Então é sempre esse trâmite entre, né, por exemplo, o programa de pós-graduação da nossa universidade se chama Literatura, Cultura e Sociedade. Cada um desses elementos tem eixos, né, diferentes, né? A literatura está no campo das artes, a cultura, né, já é o próprio campo cultural, a sociedade está em outro eixo, né? E aí o programa resolveu juntar essas três coisas, né? São três elementos de mundos distintos que ali são conjugados para criar um novo objeto. Ou seja, o programa ele tem na sua própria natureza esse aspecto comparativo, né, comparatista, né? Então, aqui algumas referências básicas apenas, né? Se escreveu muito sobre literatura comparada. Caso alguém tenha interesse, esses livros são bem procurados, né? A da Carvalhal é um livro muito citado,
né, do Eduardo Coutinho e Tânia Carvalhal, mas eu prefiro o livro da Sandra Nitrini, que eu acho que ele é muito lúcido e com discussões aprofundadas e pertinentes sobre o assunto. Tchau, até a próxima.